Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira santa, 7, de abril de 2023. Aqui é Evaristo, do Apiário Buenos Mel e do YouTube. Buenos Mel, Evaristo e Marilda. Marilda é minha esposa. Hoje nós vamos falar de uma coisa que foi muito bom para mim, então eu vou falar rapidinho e que eu aprendi com o nosso amigo Gibrail Prates. O Gibrail é o nosso cientista, né? Professor Pardal dos apicultores. E assim como alguns outros, né? Mas ele é muito bom mesmo. E eu vi ele fazer esse vídeo sobre descristalizador de mel. Prático e barato, bem barato. E eu não tinha necessidade, não tinha tido necessidade. Porque o ano passado foi nossa primeira colheita. Então nós colhemos, não foi uma colheita tão grande assim, colhemos quase meia tonelada de mel, mas é uma quantidade boa, né, para nós. E o que aconteceu? Quando foi agora, a maioria das nossas embalagens, o mel já está todo embalado, todo que nós produzimos, ele cristalizou. E aí eu me vi naquela situação. O mel cristalizado, apesar do consumidor brasileiro ainda não saber dos benefícios, né? Porque o mel cristalizado ele tem mais propriedades biológicas, medicinais, curativas do que o mel líquido. Por exemplo, os alemães eles dão preferência ao mel cristalizado. Mas o brasileiro ainda tem aquela ideia de que mel cristalizado é falso ou não, né? E nem sabe comer, porque simplesmente você abrir a embalagem, por exemplo, se o caso é uma embalagem de plástico, de PVC, de PET, você corta ela, põe num potinho e come como se fosse manteiga, como se fosse geleia. Passa no pão, pega a colherzinha, põe no café, né? E usa normalmente. E é um mel muito bom. O que nós estamos fazendo aqui em casa é o seguinte, nós estamos batendo o mel cristalizado na batedeira de bolo. A gente bate ele até aqueles grãozinhos, aquela areinha, praticamente quase que sumir. Ele fica o mel cremoso, que é exatamente a melhor forma de se consumir. É extremamente saboroso e realmente muito bom. Vamos lá. Se você compra um descristalizador dessas empresas, elas só fazem um produto para descristalizar em banho-maria. E esse produto, ele é para balde. Então, só se você tem mel cristalizado no balde. Agora, se você tiver nas embalagens, já tiver feitas as embalagens e cristalizou, não vai funcionar muito bem. Porque se você puser na água a embalagem, provavelmente uma água morninha, o seu rótulo vai dissolver. Então, qual foi a solução que eu procurei e que eu achei? Graças ao nosso amigo Gibrail Prates, do Mel Prates. Eu comprei um casco de geladeira. Assim, a melhor forma de se comprar um casco de geladeira bom, em bom estado, porque é bom que ele não esteja assim, ferrujado, deteriorado. Ele tem que ser mais ou menos estável. E você encontra. É só você ir nessas oficinas que consertam geladeira, deixa seu telefone e tal, explica que isso aqui é um casco bom. O que é um casco bom? É esse externo, né, da geladeira com porta, precisa das portas, e não tem que ter motor, né? Então o motor normalmente é retirado por algum outro motivo. E você compra. Eu paguei agora, isso aqui tem 3 semanas que eu fiz. Eu paguei nesse casco, você vai ver que é uma geladeira muito boa. Desculpa, tô na tosse. Eu paguei R$50. É muito pouco, né? Eu dei até um mel bom pro meu amigo lá, porque eu acho bem pouco. Ele me arrumou um casco excelente. Eu pedi para ele, deixei meu telefone, e ele me ligou, eu fui lá e falei, nem acreditei a hora que eu vi. Tava muito suja. Suja. Acho que eu gastei, se bobear, eu gastei 1 hora ou mais
dando uma faxina boa, uma esfrega boa nessa geladeira. Ela ficou novinha, manchada algumas coisas por dentro, mas pouquinha coisa. Ela está como se fosse zero. E aí, o que você precisa para fazer isso? Essa geladeira, precisa comprar um termostato. Eu vou mostrar direitinho, vou mostrar como que ele funciona. Um termostato. O que é o termostato? É um aparelhinho pequeno, você compra da Mercado Pago, internet, bem fácil. Eu vou falar o modelo que eu usei, que até agora está 100%. Já está funcionando há uns 2 dias e funcionando super bem. Então, esse aparelhinho, ele tem um visor digital e você vai colocar nele, vai fazer uma programaçãozinha simples de a hora que você quer que o aparelho ligue e a hora que você quer que ele desligue. Então, você ligou o aparelho, ele vai ligar. Ligou, ele vai ligar, é óbvio, né? Mas ele ligou, ele vai ligar as suas lâmpadas. Para fazer o aquecimento, nós vamos trabalhar com um aquecimento dentro da geladeira. Eu vou usar só, por enquanto eu estou usando a parte de cima do congelador. Eu não, embaixo estou deixando só para um depósito. Mas a parte de cima está sendo suficiente para mim. Se eu quiser depois eu passo para cá, é a coisa mais simples. Eu uso lâmpada incandescente. Hoje em dia está muito difícil de conseguir, mas você consegue. A mais forte que eu consegui foi de 72 watts, até um watts quebrado. Mas é uma lâmpada de 72 watts. Então eu coloquei 2 lâmpadas, né? Comprei esse bocal, ele chama de Paflon, acho que é Paflon. Esse que é branquinho, né? Tem branquinho assim. E o bocal. Comprei 2 dessas e 2 lâmpadas. Um pedacinho de fio, né? Que fio? Fio de 1,5. O fio eu comprei ele junto, mas é bobagem, não tem muita vantagem não. Eu vou falar que você vai ter que separar a parte dele assim, mais ou menos. E coloquei essas lâmpadas em série. O que significa isso? É uma lâmpada depois da outra. Então o fio, a energia vai vir, passar numa lâmpada, acende, passa na outra, acende e vai fechar o circuito. Se uma lâmpada queimar, o circuito não funciona, as duas não vão funcionar. Você vai ter que comprar uma lâmpada e testa qual que queimou, porque não vai ter jeito de saber. Mas, então, 2 lâmpadas de 72 watts, pedaço de fio. Você precisa de uma furadeira, que seja furadeira e parafusadeira, é melhor, mas parafusadeira você faz com a chave de fenda, chave Phillips. Mas uma furadeira para fazer um buraquinho, porque vem uma pontinha, que é o sensor térmico. Esse sensor... a geladeira atrás, eu vou mostrar, ela tem uma camada de isopor meio larga. Então precisa ser uma broca que tem um tamanho mais ou menos assim. Eu quis fazer com uma broca mais fina, uma broca tipo 5, 6, mas ela não alcança a perfurar lá de fora até dentro da geladeira. Então eu fiz com a broca 8, que ela tem um tamanho melhor. Então pode fazer com a broca 8 que dá certo. É onde você vai passar por esse buraquinho o sensor. E você vai fazer 2 buraquinhos, né, para passar os fios, né, um para cada lâmpada. E a lâmpada, toda lâmpada, ela precisa de um fio que chega, né, que vem energia, passa por ela, e ele vai embora, o outro vai lá no neutro. O que acontece? Nesse aparelhinho tem 4 fios. 2 são energia normal. Você pega esse aparelhinho, puxa desse fio, ele é muito fininho, tem que ter até cuidadinho assim. Descasca o fio um pouquinho. Pode fazer uma amarração bem simples, não precisa nada complicado não. E passa a fita, né? Você vai ligar esses 2 que eu vou mostrar na energia. Então, na ponta desse fio, você precisa de um plugzinho de tomada. Então, tem que comprar mais um plugzinho. Vai escrevendo aí. Plugzinho. Eu comprei 2 metros de fio, mas acho que sobrou muito. Mas se quiser, para ficar mais tranquilo, para ter o fio da tomada ser mais extenso, porque às vezes a tomada está mais longe, está de um lado da geladeira, às vezes está do outro, né, do descristalizador.
Então, às vezes você faz um fio mais extenso, pode comprar 2 metros de fio, né? Comprar as 2 lâmpadas e os 2 bocais. Eu comprei desse redondinho, vocês vão ver que ele fica bonitinho dentro da geladeira, né? Com as 2 lâmpadas. Um detalhe, a hora que for colocar o termômetro, não coloque ele perto do lado assim da lâmpada, porque senão ele vai dar falso. Ele vai esquentar muito rápido e não vai dar tempo de esquentar lá na ponta da caixa do congelador. Então coloque ele o mais longe possível das lâmpadas. Eu coloquei as 2 lâmpadas de um lado, uma em cima, outra embaixo, e o sensor aqui desse lado. O ideal é que esse sensor ficasse na entrada da porta. A hora que você abrisse, ficasse bem ali. Pode ser que depois até mude, mas ele está funcionando tão bem que eu vou deixar por enquanto desse jeito. O aparelhinho, deixa eu falar do aparelhinho antes um pouco. O aparelhinho, então tem 4 fios. 2, eu vou mostrar quais são. Você vai ligar como se fosse para uma tomada. Uma tomada com 2 fios, né? Aí no caso pode ser o fio paralelo mesmo. Compra o fio paralelo que vai ficar mais fácil para você. Esse aparelho é bivolt. Então não tem problema de você inverter, fazer qual que é a fase, qual que é o neutro, sabe? Não precisa se preocupar. Isso só seria uma preocupação se nós fôssemos alimentar ele com uma corrente direta, fosse uma bateria, por exemplo, tá? Aí teria esse problema de ser fase. Então não tem, esquece fase. Pega desses 2 fios, emenda em 2 fios, põe na tomadinha, no plug de tomada, pronto, vai ligar na energia. Sobrou 2 fios, 2. Você vai pegar a lâmpada com os 2 terminais, e vai pegar um fio, um pedacinho de fio, e vai ligar nas 2. Passa por fora, né? Então os 2 buraquinhos aqui, as 2 lâmpadas, você passa um fio por fora e liga nas 2 lâmpadas. Porque a lâmpada tem 2 parafusinhos bem pequenininhos, né? Você vai precisar de uma chavinha de fenda bem pequenininha para tirar eles e colocar. Aí você desenrosca, abriu, põe o fiozinho, aperta, puxa o fiozinho, liga na outra lâmpada. Pronto. Ligou as 2 lâmpadas por um fiozinho. Então o fiozinho vai ficar pequeno, é um fiozinho de uns 40 centímetros, mais ou menos vai dar, folgado para isso. Aí aqueles outros 2 fios do aparelho, que são 4, né? 2 já foi para energia e tem os outros 2. Você vai ligar numa lâmpada e o outro você vai ligar na outra lâmpada. Naquele bocal, né? Sobrou um lugarzinho para enfiar um fio. Você desatarracha, enfia o fio, aperta e pronto. A ligação elétrica está feita. Então vamos aqui a alguns detalhes. Na parte posterior, ó, vocês estão vendo? A geladeira não tem motor. Eu tirei aquela grade, né? Que dá para aproveitar para fazer uma prateleira por dentro. Aquela grade preta, né? Onde corre o gás da geladeira. Então a geladeira está limpinha. E aqui é o seguinte. Esse aqui é o buraquinho do termômetro, né? Do sensor de temperatura. Não vai funcionar como termômetro, é o sensor de temperatura. E aqui eu tenho 2 buraquinhos. Esse aqui só está amarrado, tá? Só o fio, é o fio do sensor, porque ele vem aqui do aparelho e entra aqui. E aqui tem o fio de uma lâmpada e aqui o fio de outra lâmpada, tá bom? Agora, espero que dê para vocês verem bem. Deixa eu ver se ficou um pouquinho melhor. Nas fazendas vocês têm que aprender a usar uma coisa que se chama usar um ponto, para fazer uma alavanca. Movimentar uma geladeira dessa parece difícil, né? Mesmo se ela tivesse com motor e tudo. Eu movimento facinho, sabe como é que eu faço? Eu vou num canto dela, levanto e deixo ela só num pezinho. Aí eu rodo. Aí depois eu quero chegar para lá, eu vou no outro canto, levanto e rodo. Eu não faço força nenhuma.
Eu e minha esposa, a gente carrega cada coisa na caminhonete, vocês não acreditam. Mas tudo usando uma alavanca, igual, por exemplo, eu rodei a geladeira. Você vê a facilidade, né? Bom, então agora vamos ver aqui o nosso aparelho. Esse aparelho, ele chama, ele tem um, né? Eu estou sem um óculos, mas é W3002. Tem o W3001, que é um modelo antigo. Então, quando for comprar, dê preferência, compre esse W3002. Tem aos milhares lá na internet. Esse fio preto e vermelho são da energia. Você vai ligar o fio, ó, tá vendo? Esse aqui é o fio que a gente chama de paralelo, né? Fio que já vem junto, colado um no outro. Fica simplesmente um aqui, não precisa preocupar com fase, com nada. Só ligar o fio aqui e liga na tomada. Então, esse é o fio, esse aqui é o fio da energia. Tem o fio do sensor, né, que tá para lá. O fio do sensor não tem jeito de errar, porque ele tem a pontinha do sensor. Eu vou mostrar como é que ele ficou lá dentro. E tem esses dois fios aqui, ó. No caso aqui, eles estão juntos, tá vendo? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, para você ver, peraí. Aqui. Tá vendo? Os fios estão juntos. Eles saem juntos aqui. Então, esses aqui que estão saindo com preto e vermelho, vai para energia. E esses estão preto e amarelo, vão para a lâmpada. Então, aquilo que eu falei, a lâmpada, você já ligou uma com a outra. Pegou um pedacinho de fio desse, esse fio é só abrir assim, ó, puxar, você separa. Corta um pedacinho, só um fiozinho. Um desse aqui, ó, tá vendo? Eu já cortei, ó. Já separei do fio paralelo. Só puxar. Corta assim, ó. Agora tá aqui. Só puxar. Corta. Então, um vai numa lâmpada e o outro vai na outra lâmpada. Pronto. Tá feita nela. Feita a ligação elétrica. Agora vamos à programação. Esse aparelho tem 3 botõezinhos. Tem um 7, uma setinha para cima e setinha para baixo. Setinha para cima e para baixo é como toda programação. Abaixa e sobe, como a seta está indicando. O que nós vamos mexer? A temperatura que nós queremos colocar, né? Esse 7, aqui esse aparelho tem 4 programações, que eles chamam de programação 0, 1, 2 e 3. Então eles chamam de P0, P1, P2 e P3. P2 e P3 nós não vamos mexer. Não interessa. Vamos usar só a P1 e P2. O que é P1 e P2? O P1 e P2? Desculpa. 0, 1, 2 e 3, tá? Então nós vamos mexer na 0 e na 1. Na 0 é a programação que eu quero que ligue. Então veja bem, você vai, para descristalizar, nós sabemos que o mel não pode ter uma temperatura maior que 43, não é o ideal. Porque senão ele vai... A parte da frutose, ela vai produzir uma substância, vamos dizer, quase que transformar numa reação química, e vai produzir um negócio chamado HMF. O HMF, quanto mais alto, mais prejudicial para a saúde e não aceitável para, se tiver um controle de qualidade muito rígido, a legislação brasileira, e eu agora falei, eu devia saber isso aí de cabeça, eu acho que é de 20 microgramas e tal, até 60 é permitido, mas o nosso mel normalmente varia em 20. Por exemplo, aquele mel da Turquia, que é um dos mais caros do mundo, se o nosso tem 20, ele tem 0,0002 desse HMF, que é hidroximetil, hidroximetilfurfural, né? Ele vem da frutose. Então, o que eu não posso ter uma temperatura maior do que 45 graus. Aquela descristalizadora que você compra para balde, ela mantém essa temperatura. Então, chegou em 45, ou eu aqui no caso estou usando o meu 43,
Eu quero ficar bem da faixa de segurança. E vou trabalhar entre 43 e 40. Na hora que chegar em 40, o que acontece? Ele liga. Subiu, esquentou. Chegou em 43, ele desliga. Desliga o quê? As lâmpadas que estão lá dentro. E essa funciona super bem. Então, na hora que você instala, ligou na tomada, ele vai mostrar a temperatura ambiente. Quanto é que está o ambiente aqui? Então, vai estar aí, vamos supor, 25, 30 graus. Mas eu quero que trabalhe entre 40 e 43, ele já vai ligar as lâmpadas. E vai subir. Subir. Como ele já está ligado, subir. Ao que chegar em 43, ele desliga. Aí ele já entra no ciclo. E um ciclo vicioso e constante, contínuo. Então, 43, ele desliga, chegou, baixou. 40, ele liga. Então, ele mantém entre 43 e 40, que é a temperatura para se descristalizar o mel. Então, eu vou fazer aqui uma vez. Olha só, a hora que eu aperto aqui, ele vai mostrar logo o P0, que é aonde que eu quero que ligue, né? Então, nós queremos que ligue, né, para fazer naquele intervalo 40, 43, eu quero que ligue no 40, né? Então, tá. Então, o P0 é o que liga. Então, eu quero 43 graus. O P1, aí eu tenho que apertar aqui uma vez, eu subo, ó, vou fazer o P0. Eu aperto o P0, ajusto a temperatura para cima, para baixo, né? E pronto, eu não preciso fazer mais nada, o P0. O P1, ó, vou fazer o P0, só para você ver, ó, P0, né? Aí eu aperto de novo, quer dizer, olha lá, ó, 40. Então ele está marcado para ligar as lâmpadas com 40. Ó, ele está com 42,2. Ele está esfriando, tá vendo? Não tem uma luzinha azul aqui, ela está apagada, significa que as lâmpadas estão apagadas. Ele está baixando. Agora o P1. O P1 é onde desliga. Tá certo? O P1. Então, para chegar no P1, olha só. Você aperta aqui, aperta para cima, ó. Ficou P1, aí aperta de novo. Olha lá. Eu quero que desligue no 43. Ó, ele está com 42 porque ele está baixando. A hora que chegar em 40, ele vai ligar. Quer ver como é que chega em 40? Como vai ser fácil? Ó, eu vou mostrar para você. Eu coloquei um pouco de mel. Aqui, igual eu falei, tá só as manchas eu não consegui tirar, apesar de toda a esfrega que eu dei. Eu já... Então, vamos ver, ó. Eu abri a porta, ó. A hora que chegar em 40, ele vai ligar. Ó, acendeu o azulzinho lá, ó. Olha lá. Olha aqui dentro. Veja que beleza. Aqui é a nossa... Deixa eu baixar aqui um pouco. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, vamos chegar mais perto. Aqui tem o sensor, ó, tá vendo? Uma pontinha de metal. Aquela que eu fiz o buraquinho lá do fundo e coloquei aqui. As lâmpadas. Eu fixei com 2 parafusinhos. Aquela parte ali é tudo plástico isso aqui, né? O bocal é bom ser de louça, tá? É mais resistente. Então a lâmpada é de 72 watts. Foi o que eu achei na ferragista e tá funcionando super bem. Aqui é outra lâmpada. Então, nós podemos passar para cá. Eu coloquei esse mel ontem. Eu ainda não tenho as horas certinhas. Quanto que ele precisa, não. Mas eu fiz um dia uma hora de experiência. Igual eu falei, isso aqui tem 2 dias que eu estou funcionando. Com 5 horas ele descristalizou. Só que eu botei pouquinho mel aqui dentro. Como eu estou colocando mais mel aqui, demorou mais. Eu vim aqui com 6 horas, ele gastou 1h30 para chegar na temperatura de 43, porque eu botei uma carga maior. E aí o fundo ainda estava cristalizado. A parte do meu, 90% dele já estava descristalizado.
Aí eu deixei de ontem para hoje. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tudo que eu coloquei aqui ontem estava desse jeito, ó. Vou botar aqui mais claro. Ó, se você quer ver que está cristalizado, você vai fazer assim, ó. Não tem bolha, tá vendo? Não tem bolha. Olha como é que ficou. A diferença? A bolha. Esse aqui eu deixei até sem o rótulo, porque fica mais fácil de ver. O frasco pequeno. Tava todo desse jeito aqui, ó. Tá tudo cristalizado, né? Tudo cristalizado. Olha só. Muito legal, né? Todinho descristalizado. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu só posso dizer que eu fiquei muito feliz com essa arrumação, na arrumação toda. E obrigado, Gibrail, né? Porque a ideia eu aprendi com ele. Só estou mostrando um pouquinho mais em detalhes, somente a parte elétrica, porque eu tive que correr atrás para aprender a programar. Não vem com nenhum papelzinho de manual, de nada. Dessas coisas chinesas que são assim, né? Isso aqui onde nós estamos é a minha futura casa do mel. Isso aqui era um barracão que eu fiz quando eu acabei a minha casa. E eu estou transformando isso aqui numa casa do mel. Falta telar essa parte aqui de fora, lá dentro está mais ou menos arrumado. Quando tiver mais arrumado, um dia eu mostro para os amigos, tá bom? Então, uma feliz Páscoa para todos nós e que Deus abençoe.